Olá, pessoal! Na videoaula de hoje vamos aprender a fazer a emenda dos squares e vamos aprender também como confeccionar esse bico de acabamento. Lembrando que na videoaula passada aprendemos a confeccionar esse square. E nessa videoaula vamos aprender a fazer essa emenda e o acabamento. Aqui eu trabalhei apenas com 2 squares, mas vocês podem trabalhar com quantos queiram, ok? Trabalhei aqui um bico de acabamento que não precisa de contagem, pois essa lateral do tapete, que é a parte comprida do tapete, ficou com os intervalinhos pares. E essa parte menor ficou com os intervalinhos ímpares. Por isso escolhi esse tipo de acabamento que não precisa de contagem, podendo ser intervalos pares ou ímpares, ok? Então, se vocês trabalhar um tapete maior com 3 ou 4 squares desse, não precisará fazer a contagem dos intervalinhos, ok? Podendo dar intervalos pares ou ímpares, que o acabamento dará certo da mesma forma. A medida desse tapete ficou com 1,5 m de comprimento por 52 de largura. E aqui, para dar um destaque, vocês notem que eu trabalhei com uma cor diferente, mas vocês podem trabalhar com a mesma cor por todo o tapete, ok? Aqui eu trabalhei com uma cor de laranja mais claro, somente para dar um destaque visual para vocês. E para quem ainda não confeccionou o square, eu vou deixar aqui em cima nas informações e também na descrição do vídeo o link da videoaula, ok? Pois essa videoaula vamos aprender somente a fazer a emenda e o acabamento em volta do tapete. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos iniciar, então? Então, na videoaula de hoje, vamos aprender a fazer a emenda das peças. Aqui eu trabalhei um total de 14 carreiras, mas quem quiser trabalhar um square maior, é só trabalhar mais carreiras, sempre trabalhando o número de carreiras pares, ok? Então, aqui eu trabalhei 14 carreiras. Essa foi a peça que confeccionei com vocês na aula passada. Eu vou deixar o link da videoaula aqui em cima das informações e também na descrição do vídeo, ok? E aqui eu já confeccionei outra peça. Então, tenho aqui duas peças, as duas com 14 carreiras, ok? E nessa videoaula vamos aprender a fazer a emenda das peças. Aqui eu vou ensinar apenas uma emenda, que são das duas peças. Mas dessa mesma forma que eu vou ensinar aqui, vocês podem emendar quantas peças quiserem, ok? Então, aqui eu vou alinhar certinho o desenho. E agora, vamos trabalhar a emenda. Então, aqui eu tenho uma agulha de tapeceiro, uma agulha que passe o fio. Eu coloquei um fio aqui, mais ou menos o dobro do tamanho da costura, ok? Para não faltar o fio. Então, vamos iniciar da seguinte forma. De um lado, eu vou contar aqui 1 e 2 correntinhas.
Na segunda correntinha, lembrando que aqui temos 4 correntinhas, vocês podem contar aqui 1, 2, 3, ou de baixo para cima, 1, 2. Pego apenas na argolinha de cima da correntinha e do outro lado da mesma forma. Conto 1, 2, na segunda correntinha de baixo para cima. Eu vou passar o meu fio. E aqui eu vou dar um nó. Então, aqui, um nozinho, ok? Para prender o fio. E agora, vamos iniciar a costura. O próximo intervalinho aqui é a segunda correntinha de baixo. Então, eu passei a agulha na argolinha de fora desse lado e na argolinha de fora do outro lado. Novamente, jogo meu fio pro lado direito. Pego aqui o primeiro ponto desse lado e a argolinha de fora. O primeiro ponto do outro lado também e a argolinha de fora. E puxo o meu fio. Passo novamente o fio para o outro lado, dou uma puxadinha de leve aqui para não repuxar. Pego o fio de fora do segundo ponto e o fio de fora do segundo ponto do outro square, sempre pegando na mesma direção. O terceiro ponto, pegando as argolinhas de fora do ponto. Puxo meu fio para a direita. Então, aqui é uma costura bem simples, sempre prestando atenção para pegar os pontos na mesma direção, para o desenho ficar certinho, ok? E agora, aqui, o último ponto desse desenho aqui, dos 6 pontos desse lado e 6 pontos desse lado. Então, aqui é o sexto ponto. E chegamos aqui nas 2 correntinhas. Aqui temos 2 correntinhas, da mesma forma, pegar as correntinhas aqui do lado de fora, a argolinha do lado de fora, também a outra argolinha do lado de fora. Sempre dando uma puxadinha, não muito forte. A próxima correntinha, já que aqui no intervalinho são 2 correntinhas. Então, costura aqui as 2 correntinhas da mesma forma que costuramos o ponto. E aqui já chegamos novamente nos pontos, no grupinho de 6 pontos altos. E vamos costurar da mesma forma, pegando o fio de fora e o fiozinho de fora do ponto alto. Então, vamos costurar dessa forma até o final do square, ok? Bem simples a costura. Então, eu vou terminar de costurar aqui todo o meu square, que está ficando dessa forma, e já volto com vocês. E chegando aqui ao final da carreira, tenho o último ponto alto de um lado e o último ponto alto do outro. Costuro ele, e aqui temos 4 correntinhas e 4 correntinhas. Vamos pegar aqui a primeira correntinha de um lado, a primeira do outro lado, costuramos ela também. A segunda correntinha de um lado e a segunda correntinha do outro lado. Então, aqui ficou 2 correntinhas desse lado e 2 desse lado. Agora, esse fio aqui, podemos passar ele para trás. E aqui atrás, vamos arrematar esse fio. Então, a costura ficou dessa forma. Então, ficou dessa forma a costura. Notem
que os desenhos estão todos na mesma direção, ok? Então, quando vocês estiverem costurando, vocês costurem ponto por ponto, olhando se o ponto está na mesma direção, ok? Esse primeiro ponto alto com esse, o segundo com o segundo, e os intervalos de correntinhas também junto, ok? Para formar o desenho. Então, aqui eu vou trabalhar apenas com 2 peças, com 2 squares, mas para quem for trabalhar uma passadeira para formar o jogo de cozinha, vocês vão costurar as outras peças dessa mesma forma, ok? Então, agora eu vou arrematar aquele fio do final da costura e já volto com vocês. Então, agora vamos trabalhar o acabamento em toda a volta do tapete. E aqui eu troquei a cor do meu fio, ainda com o Barroco Max Color, só que um tom mais claro. O número dessa cor é 4156. 4156. Ele é um tom um pouquinho mais claro que esse que estamos trabalhando. Mas vocês podem continuar com a mesma cor se quiserem, ok? Ou trocar pela cor da preferência de vocês. Então, só para dar um contraste aqui, eu troquei a cor do fio. Vou iniciar aqui o acabamento em qualquer um dos cantos. E vou prender o meu fio com ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, mais um ponto baixo. 1, 2 correntinhas. E no mesmo lugar, vamos trabalhar mais 2 pontos baixos. Então, aqui é o canto. E vou seguir trabalhando ponto baixo sobre cada ponto alto de base. Chegando aqui no intervalinho de 2 correntinhas, vamos trabalhar 2 pontos baixos. E seguir por toda a volta do tapete em pontos baixos. Quando chegar aqui na parte da emenda, temos 2 intervalinhos aqui com 2 correntinhas. Aqui dentro são 2 pontos baixos. Em seguida, já passamos para cá, para o outro intervalinho, mais 2 pontos baixos. 2 aqui e 2 aqui. E seguimos com os pontos baixos por toda a volta do tapete. Lembrando que nos cantos são 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos, ok? Então, eu vou seguir dessa forma e já volto com vocês. E chegando ao final da carreira, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto baixo onde iniciamos. E esse fio eu já posso cortar ele e arrematar, pois está finalizada a carreira. Aqui na parte da emenda eu trabalhei 2 pontos baixos nesse intervalo, 2 pontos baixos nesse intervalo e segui por toda a carreira dessa forma, ok? Apenas pontos baixos. Agora, vamos voltar a trabalhar com o Barroco Max Color, que já estávamos trabalhando. Então, antes de iniciar a próxima carreira, eu vou dar uma dica para vocês. Aqui, nessa parte maior, ficamos com um total de 116 pontos baixos, ok? Contando a partir desses 2 pontos baixos, depois das 2 correntinhas, até os últimos 2 pontos altos dessa carreira. Ficamos com 116 pontos baixos. Na parte menor, ficamos com 58 pontos baixos, ou seja, então aqui ficamos com o dobro, já que tem 2 lados, um e 2 lados, essa parte comprida ficou com o dobro, que é 116
pontos baixos e aqui 58 pontos baixos, ok? Então, é só essa dica que eu queria passar para vocês. Então, agora vamos iniciar aqui no canto. Voltando com a mesma cor que iniciei o tapete. Aqui no canto, eu vou prender o meu fio com ponto baixíssimo. E vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Mais um ponto alto. 2 correntinhas no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo apenas um ponto de base. No segundo ponto alto, trabalho um ponto alto. E no seguinte, mais um ponto alto. Então, aqui, iniciei com um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação e pulei apenas um ponto de base, apenas aqui no início da carreira. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. Agora, eu pulei 2 pontos de base e 2 correntinhas. Trabalhei 2 pontos altos seguidos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. Trabalho 2 pontos altos seguidos, ok? Então, por toda a carreira, até chegar o próximo canto, vamos pular 2 pontos de base. Apenas aqui, eu pulei um ponto de base, ok? Então, eu vou seguir até o próximo canto e já volto com vocês. Cheguei aqui à parte do canto, lembrando que essa parte é a parte do comprimento. E aqui, depois de trabalhar os 2 últimos pontos altos, trabalho 2 correntinhas. E aqui sobrou também apenas um ponto baixo, como no início da carreira, que pulei apenas um ponto baixo. No final aqui da carreira, da lateral, na verdade, também sobrou apenas um ponto baixo. Vamos pular ele e trabalhar aqui o lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Agora, estamos nessa parte menor aqui. Então, essa é a parte menor do tapete. Aqui, trabalho 2 correntinhas. E aqui eu pulo 2 pontos baixos, ok? Vamos iniciar já pulando 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, mais 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. E assim vamos seguir até o próximo canto, pulando 2 pontos baixos. Então, aqui desde o início dessa parte menor, já pulo 2 pontos baixos, diferente dessa parte do comprimento, que no início e no final pulei apenas um ponto baixo antes do canto. Vamos seguir até o terceiro canto. Quando chegar aqui, vamos pular também 2 pontos baixos e trabalhar o lequinho no canto. E aqui iniciamos novamente a parte do comprimento, a segunda parte no comprimento. E aqui iniciamos pulando apenas um ponto baixo, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Por todo o comprimento, vamos pular 2 pontos baixos de base. Quando chegar no final dessa lateral comprida, também pulamos apenas um ponto baixo antes do leque. Então, somente na parte comprida. Na parte menor, vamos sempre pular 2 pontos altos do início ao fim, ok? Então, eu vou seguir dessa forma por toda a volta do tapete, já volto com vocês. Então, aqui cheguei ao final da carreira, vamos fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E esse fio aqui já podemos cortar e arrematar,
pois vamos voltar a trabalhar com a outra cor. Mas para quem não trocou a cor do fio, não precisa de cortar. Então, aqui ficou dessa forma. Lembrando que na parte menor, no início e no final, pulamos 2 pontos baixos de base. E por toda a base também, 2 pontos baixos. Foi pulado, ok? Mas na parte do comprimento do tapete, no início aqui, pulei 1 ponto apenas de base depois do canto e segui pulando 2 pontos baixos de base até chegar ao próximo canto, onde também pulei 1 ponto baixo apenas antes do canto, ok? Apenas na parte do comprimento será dessa forma. Na parte menor, sempre 2 pontos baixos. Então, agora eu vou arrematar a minha linha e já volto com vocês. Então, já estou com a outra cor do Barroco Max Color. E vou começar aqui perto de um dos cantos. Vou prender o meu fio com ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Mas aqui não tem o lugar correto para começar. Podemos começar em qualquer intervalo de 2 correntinhas. 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais 3 pontos altos, ou melhor, 2 pontos altos e fiquei com 3 pontos altos. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Viro o meu trabalho, prendo aqui no primeiro ponto alto dos 3 com ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com uma argolinha de 4 correntinhas. Viro novamente para frente, subo uma correntinha e dentro do intervalinho de 4 correntinhas, vou trabalhar 7 pontos altos. 3, e aqui o 7º ponto alto. Então, aqui, 7 pontos altos. No próximo intervalinho, vamos trabalhar novamente 3 pontos altos. Três pontos altos, subo 3, 4 correntinhas, viro o trabalho e aqui vamos prender não mais no último ponto alto, ou melhor, no primeiro ponto alto dos 3. Vamos prender aqui nesse ponto alto dos 7 pontos altos, bem aqui. Prendo com ponto baixo, subo uma correntinha, viro novamente para frente e dentro do intervalo de 4 correntinhas, vou trabalhar 7 pontos altos, 2, e aqui o 7º ponto alto. Dessa forma, mais uma vez, 3 pontos altos, 2, 3, 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro o meu trabalho. Vamos pegar aqui nesse ponto alto, 7º ponto alto, pegamos aqui dentro dele, olha aqui. Aqui é o ponto, aqui dentro. E prendo com ponto baixo. Uma correntinha, viro para frente, mais 7 pontos altos dentro da argolinha de 4 correntinhas.
E aqui o 7º ponto alto. Então, vocês notem que a forma que pegamos aqui dá a impressão que o ponto vai saindo um de trás do outro, dessa forma. E agora estamos no canto, então aqui no canto, vamos trabalhar da mesma forma. 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos virar, vamos prender daquela forma no 7º ponto alto, com um ponto baixo, uma correntinha, viramos novamente para frente e trabalhamos os 7 pontos altos. E aqui o 7º ponto alto. Então, como estamos aqui na parte do canto, no mesmo lugar, vamos trabalhar novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos virar, prender da mesma forma, com ponto baixo. Uma correntinha, viramos e mais 7 pontos altos na argolinha. E aqui o 7º ponto alto. Então, na parte do canto, trabalhamos por 2 vezes, ok? E aqui vamos continuar na parte reta, trabalhando em cada intervalinho os 3 pontos altos, as 4 correntinhas, viramos, prendemos no mesmo lugar, no 7º ponto alto, dos 7 pontos que trabalhamos, prendemos com ponto baixo, uma correntinha, e aqui os 7 pontos altos. Então, o bico de acabamento está ficando dessa forma. O interessante aqui desse bico, desse acabamento, que não precisa de contagem, ok? Por exemplo, se vocês ficaram com os intervalinhos aqui de 2 correntinhas, ficaram par ou ficaram ímpar, não tem problema. Tanto é que nessa parte menor, ficamos com intervalos pares. E nessa parte maior, os intervalinhos de 2 correntinhas ficaram em números ímpar. Então, por isso eu escolhi esse bico de acabamento, que ninguém vai ter nenhum problema em contagem, ok? Então, eu vou continuar dessa forma por toda a volta do tapete e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, agora vamos fechar onde iniciamos. Para que o bico fique dessa mesma forma, vindo de trás, vindo da parte de trás, vamos fechar aqui, olha aqui, nesse ponto. Vamos prender com ponto baixíssimo. Aqui esse fio podemos cortar e arrematar. Esse fio eu trago ele para trás para arrematar. E ficou dessa forma, da mesma forma, olha aqui. O bico saindo da parte de trás. E depois que vocês terminarem todo o acabamento final,
É só colocar em uma superfície plana e ajeitar todos os pontos, ok? Dessa forma, ele vai ficar bem alinhadinho, bem certinho. Olha aqui. Então, o acabamento ficou dessa forma. Fica bem bonito esse ponto. O legal desse ponto é que não precisa de contagem aqui. Como eu disse para vocês, essa parte menor do tapete ficou com 15 intervalinhos, que são intervalos ímpares. E a parte maior do tapete ficou com 30 intervalos, que são intervalos pares. E mesmo assim deu certinho, então não precisa de contagem esse ponto, ok? E fica muito bonito também. Então, esse foi o acabamento do tapete. Agora, eu vou arrematar aquele fio onde eu terminei a carreira. E volto com vocês para mostrar o resultado final do tapete, ok? E o resultado final do tapete é esse. Aqui é a parte da emenda, onde fizemos a união dos squares. Ficou dessa forma. O bico de acabamento. Então, eu trabalhei com 2 squares, mas vocês podem trabalhar com quantos squares desejar, ok? A medida desse tapete ficou com 1,5 m de comprimento e 52 de largura. Então, vocês podem trabalhar com 2, com 3, com 4, o tamanho que desejar. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, deixe seu joinha, se inscrevam no canal e até a próxima videoaula.